errado, acho que é assim que se fala. Se estiver errado, me perdoem. Gengler Bilic, da Turquia. Foi emprestado por uma temporada. Pires da Mota, portanto, neste momento não é mais jogador do Flamengo, está emprestado a esse time turco. Edmundo, Pedro e Gabigol. O Domi está pensando seriamente em colocar a dupla lá no ataque quarta-feira contra o Fluminense, hein? Olha, João, se for uma dupla de ataque, eu não vejo problema, porque o Pedro joga mais fixo dentro da área, e o Gabigol pode circular ali, fazer as jogadas de lado. Mas se for um trio de atacantes, como ele gosta de jogar, não foi assim em alguns jogos, porque quando ele escala Arrascaeta e Everton, e depois da boa partida que fez o Arrascaeta do golaço do Everton, acho que dificilmente ele vai barrar, não sei se a palavra é barrar, mas ou poupar esses dois jogadores. Aí eu acho que pode funcionar sim, porque eu não gosto do Gabriel Barbosa pelo lado do campo. Gosto dele fixo dentro da área, ou então se movimentando bastante, usando a sua força física. A verdade é que são 3 vitórias seguidas, o Flamengo já encostou ali no pelotão de frente. É bem verdade que alguns times como Vasco e Atlético Mineiro têm um jogo a menos, mas o Flamengo já está a 3 pontos do líder internacional. E é muito porque o esquema está funcionando e alguns jogadores voltaram a jogar aquele futebol que encantou o Brasil e o mundo na temporada passada. Muito bem, o Eugênio, o Pedro Rocha teve uma lesão muscular, deve ficar aí cerca de 1 mês parado, vai desfalcar o Flamengo em muitos jogos, ele que vinha num bom momento. O Bruno Henrique com um edema ósseo no joelho ainda não estará à disposição para o Fla-Flu. E com essas ausências aí, com o elenco que tem à disposição, o Domi pensa em colocar Pedro e Gabigol juntos lá no ataque, Eugênio. Eu estava acompanhando o jogo sábado com Fortaleza e eu achei que ele fosse fazer isso. Quando ele chamou o Gabigol para o aquecimento, ainda no primeiro tempo, né? Ele mandou o Gabigol aquecer. Eu falei, ele vai tirar o Michael e vai colocar o Gabigol pela direita. Mas não foi isso que ele fez, ele acabou tirando o Pedro, né? E colocou o Gabigol por dentro. Porque, como disse o Edmundo, o Gabigol se movimenta muito. Então ele pode sair da direita e estar dentro da área o tempo inteiro, né? Um jogador que tem essa força, tem essa capacidade, tem a inteligência de ocupar os espaços. Então, ok, ele, em princípio, é o cara da direita, mas ele pode vir por dentro e chegar na área. É questão muito do dia a dia, do momento do jogo, da compreensão tática. Eu acho que o Flamengo vai ter muitas mudanças ao longo do campeonato, ao longo da temporada, João. A gente não vai ver um mesmo time do Flamengo, tem sido assim já. A cada rodada, a configuração dos jogadores, o posicionamento deles vai mudar. Você vê, ora o Everton Ribeiro jogando mais por dentro, ora jogando mais aberto. E vai ser assim. Ainda tem Vitinho no elenco que pode fazer lado de campo também. Então, eu acho que a gente não pode se prender nesse Flamengo a determinado jogador em uma única posição. Eles vão girar, eles vão rodar, e eu acho que o Gabigol pode fazer essa dupla, porque o Pedro deu uma resposta muito positiva contra o Bahia, e não foi nem mal contra o Fortaleza, mas o time como um todo teve mais dificuldades. Eu acho que você não pode abrir mão completamente do Pedro. Não, o Pedro não pode jogar de jeito nenhum. O jogador com o potencial dele tem que estar sendo usado também. Todos os jogadores, né, que têm coisas positivas, aspectos positivos a entregar para o time, tem que ser usados. Você não pode abrir mão de ninguém, ainda mais numa temporada maluca como essa, né? Porque, por enquanto, é só, entre aspas, Campeonato Brasileiro. É praticamente jogo todo dia. Mas ali na frente vai voltar a Libertadores, o Flamengo vai voltar, vai estrear na Copa do Brasil desse ano e vai ser uma loucura. Então, não pode abrir mão de nenhuma situação. Tudo pode ser levado em conta, tudo deve ser considerado ao longo da temporada que o Flamengo vai fazer. É isso aí. Um trecho do livro Guardiola Confidencial tem a seguinte declaração de Pepe Guardiola.
Eu conto sempre com 16 titulares, porque esse é o número que eu consigo administrar bem. E por que eu cito Guardiola, Leandro Quesada? Porque Domi esteve ao lado dele durante 12 anos. Então, é evidente que a influência no trabalho do Domenech é enorme, de Pepe Guardiola. Então, esse trecho do livro me chama a atenção e a gente começa a ver isso aí na prática, hein? Dessa situação que muitos estranham ainda, Quesada, de mexer bastante as escalações. E aí, Leandro Quesada, pode vir aí Gabigol e Pedro, a dupla na quarta-feira, hein? Mas eu não estou vendo o problema, eu estou vendo a solução, né? Estou vendo a solução. Gente, uma hora o Domi vai ter lá os 7, 8 eleitos. Não tenha dúvida disso, né? Não tenha dúvida disso. Ele vai eleger lá os 8, os 7, problema nenhum. A propósito, o Flamengo com o Jesus jogou menos de 10 partidas com aquele time que a gente tem na ponta da língua, com o Espanhol Pablo, no ano passado. Menos de 10 jogos. Sim. Né? Não foram todos os jogos, né, João? Com os mesmos 11 jogadores. Por quê? Tem jogador que se machuca, tem jogador que está suspenso, né? Tem vários os motivos. O Jesus deu uma rodadinha ali que ficou meio imperceptível, porque quando ele chegava nas entrevistas, ele falava, não vou mudar não, aqui eu tenho esse time e tal, e ponto final. Não, né? E por exemplo, o Bruno Henrique não pode jogar o próximo jogo, certo? Ele vai fazer o quê? Não adianta cobrar o Domi para escalar um jogador que não pode jogar. Então ele vai achar uma forma do Gabigol e o Pedro jogarem juntos. E entre nós, não precisa ser nenhum especialista em futebol para entender que Pedro e Gabigol podem jogar juntos. Agora, o Gabigol e o Pedro precisam ouvir o técnico, né? Porque na conversa a gente resolve tudo. Na conversa a gente muda o planeta. Na conversa a gente muda tudo para o bem, né? Se os jogadores estiverem afim, comprarem, né, a ideia do técnico, como compraram do Jesus, gente, só uma catástrofe para tirar o Flamengo do curso de todos os títulos na temporada. Pode perder a final da Libertadores, não sei. Se eu soubesse, eu jogaria na Mega Sena, não sei. Pode ser que dê errado. Mas não vai faltar empenho, não vai faltar qualidade. Esqueça isso, esqueça. O Flamengo tem muita coisa ainda para fazer. Os caras estão melhores fisicamente. Você viu como é que o Flamengo está correndo? Você pega 5, 6 jogos atrás, o Flamengo não estava correndo tudo isso. Teve uma pandemia, a gente precisa entender, né? Mas o Domi não está valorizando os caras. Não está valorizando? O Gabigol fez 4 gols nos últimos 4 jogos que ele vestiu a camisa do Flamengo. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro arrebentaram com os últimos jogos. Tem que dar calma, deixa o cara botar, né? Você acha que tem alguém mais do que o Domi querendo dar certo? O cara veio de lá, ele pode mudar a carreira dele. Se ele fizer um grande trabalho no Flamengo, daqui a pouco ele vai para a Europa. Desculpa aí, nação, mas é assim que funciona. Vai para a Europa, volta para a Europa como voltou o Jesus. Mas aí o cara tem mercado na Alemanha, o cara tem mercado, porque fala inglês, na Inglaterra, né? É espanhol, conhece muito, tem contatos, pode ir para a Espanha. Então esqueçam, se tem um cara que quer que tudo dê certo, é o Domi. E vai dar certo aos poucos. E no final das contas ele vai ter lá, uma hora ele vai perceber que não dá para abrir mão, na maior parte das vezes, de um Arrascaeta, de um Everton Ribeiro, de um Gabigol, de um Bruno Henrique. Mas ele criou concorrência, João, e criar concorrência é legal porque você incentiva o banco. Michael está entrando bem nos jogos, Thiago Maia no jogo que jogou lá, jogou muito, o Pedro tem entrado e tem resolvido, né? Então, é isso aí, jogar com 16, 17 jogadores, porque o acúmulo de jogos...